E aí, vibe do dia? Bora para nossa vibe do final de semana? Já tô aqui com o mapa compartilhado com você. Hoje vai ser o mapa e a minha voz. Me senti um pouco mal nessa sexta-feira, muita enxaqueca, e já é exatamente esperado pela conjunção aí de Sol com Urano. Se mais alguém estiver sentindo isso, é bem comum. Até uma certa ansiedade, uma inquietação, como eu comentei ontem na vibe da quinta, quem assistiu, da vibe da sexta, aliás. Bora falar então sobre esse sabadão e esse domingo? Acredito que você está aqui já me conheça, né? Mas quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vivian Oberger. Você não está me vendo aqui hoje, mas de costume você vai me ver, principalmente se você acompanhar todos os dias aqui este canal de Astrologia e Autoconhecimento. Vamos entender então. Esse final de semana a gente tem um aspecto Urano conjunto ao Sol na energia taurina. Esse aspecto ele é muito significativo. Ele está marcando o fim, mas também um grande recomeço nas nossas vidas, na nossa história. É a última vez que esse aspecto está acontecendo no signo de Touro, fechando, portanto, aí uma porta de grandes revoluções taurinas nas nossas vidas, em tudo aquilo que a gente estava acreditando, seja porque aprendemos ou aquilo que idealizamos por segurança. Agora a gente está tendo que se reinventar, revolucionar, principalmente porque estamos já dentro de uma nova era. Urano fala muito sobre tecnologia, não dá para negar que os avanços estão batendo na nossa porta. E eu acho muito bacana porque o Sol, ele é a nossa consciência. E nesse dia de hoje, ele também está sendo um grande portal para a gente fazer e expandir, principalmente, as nossas ideias, nosso campo mental, aquilo que a gente acredita e sonha a respeito da nossa vida, para o futuro que a gente está se encaminhando, para aquilo que a gente quer se tornar e também para aquilo que a gente mais quer ser a nível de essência, a nível de alma, a espiritualidade. Urano é um planeta que está muito conectado aí com um campo sutil também. Não podemos deixar esse lado de no esquecimento. Pode ser um dia com grandes oportunidades esse sábado, com grandes surpresas, principalmente se você for essa pessoa leve. Se as coisas saírem da rota, pode ser aquele dia cheio de imprevistos, pode ser aquele dia que coisas podem desmarcar, muita coisa pode acontecer, reviravoltas. Mas veja tudo como um convite ao novo, à novidade no seu dia, no seu final de semana. Muito válido aí reprogramação mental de crenças de escassez, de abundância, de dinheiro, de prosperidade, de senso de merecimento, de prazer, de estabilidade, tá? Porque esse aspecto aí ele também pode nos proporcionar uma grande virada de 360 graus nas nossas vidas. Mas também junto disso vem grandes rupturas, tá? Não podemos esquecer que Urano muitas vezes quando a gente está apegado, resistente, com medo, ele vai lá e ele mesmo causa o choque. E às vezes isso vem de maneira abrupta, de maneira um tanto inesperada, mas esse inesperado é entre aspas, né? Porque muitas vezes você sabe que precisa acontecer ali uma mudança, você só está empurrando com a barriga e o universo ele mesmo se encarrega de fazer algo acontecer, algo se revelar, alguma coisa chegar até você para que ou o universo se movimente para ti ou te coloque, né, naquela coisa, tipo, você tá na parede. Agora você precisa agir, mais ou menos nesse sentido. E a gente tem um final de semana aí com o sábado, com a lua em Capricórnio, e no domingo a lua chega em Aquário. O sábado ele tá bem incrível, ao mesmo tempo ele também tem alguns confrontos, principalmente porque a lua forma uma quadratura com Quirón. Quirón que tá aqui em Áries, as nossas dores são provocadas quando a gente tem a lua tocando Quirón de maneira tensa. E Kiron é aquela nossa ferida de achar que a gente tem que estar sempre perfeito, dando conta de tudo. A Lua em Capricórnio, às vezes, né, é aquela cabra do zodíaco que quer resolver, que tem que ser prática, que tem que trabalhar, só que, né, a gente não é máquinas, somos humanos. Eu espero que você, mesmo nessa conjunção Sol-Urano, lembre-se que você tem sentimentos, que você precisa de pausa, que você precisa respeitar seu próprio ritmo natural. E que não dá para carregar tudo no colo, né? Não dá para carregar, aliás, tudo nas costas.
A Lua também vai formar um sextil com trígono. Aliás, um sextil e um trígono com os nodos. Nodos esses que estão no eixo Peixes e Virgem. É sim um sábado que o toque do destino vai estar nos trazendo grandes surpresas. A Lua vai formar um trígono com Urano. Urano que está ali junto do Sol. Então, esse trígono ele vai ser o quê? Ativado junto com o Sol. Aqui a gente está falando de uma energia muito de estabilidade e segurança. Só que sabe quando parece que tudo aquilo que estava estável, seguro, começa a tremer? Como se o chão que você estivesse sendo sustentado até então começasse a se partir no meio? Muita coisa pode acontecer, mas ao mesmo tempo eu tô sentindo que são mudanças positivas. Essa mudança ela pode partir de você agindo de uma maneira nova. Você se posicionando perante esses desafios de uma maneira nova. Por isso que abre essa consciência, se permita viver a novidade, a originalidade, o futurismo, as coisas que parecem esquisitas, muitas vezes elas estão abrindo novas portas para ti. Elas estão chegando com bênçãos disfarçadas, mesmo que aquilo pareça ser singular demais, estranho demais, tá? Urano fala muito sobre esse lugar autêntico, né? Que tem uma pegada aquariana. Aí no domingo a gente vai ter a Lua em Aquário. E a Lua em Aquário ela vai formar conjunção com quem? Com Plutão ali, ó. Então vai reforçar ainda mais o convite para essas estruturas que estão muito resistentes dentro de você. A lua cheia dessa semana em Escorpião já revelou muita coisa. Agora é como se fosse o final de semana para você fazer aquela faxina geral. Logo a gente vai entrar na fase minguante, então vai dando espaço para isso na sua vida. O domingo ele tá um pouquinho mais delicado porque a gente vai ter Mercúrio que está em Touro quadrando Marte aqui em Leão. E Mercúrio quadrando Marte em Leão pode deixar o que as pessoas um pouco agressivas verbalmente, mas não só verbalmente quanto fisicamente, tá? Marte muitas vezes ele parte para a guerra. Então, se você vai sair festado sábado para domingo, cuidado no trânsito, cuidado para não se envolver em grupos que pareçam ser um pouco mais agressivos, em brigas e tudo mais. Cuidado com a fala afiada nesse final de semana para você não se machucar e não machucar o outro. Cuidado também com tudo aquilo que, tipo assim, bobeirinha, sabe? Vai fazer uma maionese, vai fazer sei lá o quê, um churrasco no seu final de semana. Quando vê, foi lá, machucou, não usou direito a faca, machucou o dedo, se cortou. Então, essas coisas pequenas, elas podem estar ali meio que tipo uma atenção redobrada. Uma atenção redobrada. Trânsito também indicaria muito. Não fica arriscando com o perigo, sabe? Não fica dando sorte pro azar. Não peca por excesso de segurança, sabe? Autoconfiança. E a gente também nesse domingo tem a Lua vai formar um sextil com quem? Com Netuno que está em Áries. Então vai ser um domingo muito inspiracional, mas com aquela sensação de o novo, ele vem com um chamado de alma nas nossas vidas. O novo, ele é um convite da espiritualidade para você. Não precisa ter medo, se entrega, sabe? Quanto mais você tem medo, na verdade, mais apegado ao ego, à matéria, à Matrix você fica. E as nossas emoções, sim, somos humanos e a gente sente, mas muitas vezes a gente se deixa levar pelos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos muitas vezes são um monte de abobrinha inventada, criada por quê? Pelas nossas próprias paranoias vindas do medo. Então, se você conseguir ter essa visão ampla nesse final de semana, deste Sol conjunto a Urano, revoluciona, sabe? Não dá espaço para deprê, não dá espaço para pensamentos intrusivos chegar em ti e querer colocar um monte de padrão inconsciente, porque é tudo aquilo que você já conhece. Você só tem o costume de ficar vibrando e pensando naquilo que você já está acostumado. E que tal você pensar um pouquinho fora da caixa? Que tal você pensar que todas as mudanças que estão acontecendo na sua vida estão vindo para melhor, para melhorar a sua vida? Então, se abra, se permita. Final de semana ele está sendo bem interessante. Júpiter, que está em Gêmeos, ele vai formar um sexto com Quirón. Então, a gente também vai ter uma expectativa, assim, de que as nossas feridas internas, elas estão sendo trabalhadas, elas estão sendo abençoadas, que a gente está se encaminhando para uma cura, cura pessoal.
Você pode sentir assim, ó, que esse final de semana ele também venha com um choque de bênçãos, um choque de Deus tá te abençoando. Deus, ou sei lá, quem tu acredita, tá ali, mesmo que pareça que você ainda esteja com vendas nos olhos, você tá se encaminhando para a direção certa. É como se alguém estivesse te guiando, mesmo que esse alguém é de maneira invisível, tá? Júpiter também quadra os nodos, e com a quadratura com os nodos, pode vir às vezes aquela sensação de confusão mental. Muitas informações chegando até você, várias fontes, nem tudo é verídico, né? Júpiter aí em Gêmeos quadrando no do norte, daqui a pouco quadra Saturno também. Gente, muita fake news, né, sendo espalhada, muita fake sendo criada por inteligência artificial. Então, assim, se eu puder te dar uma dica para esse final de semana, faça alguma coisa super fora da sua rotina. Vai para a natureza se você não tem costume de ir. Bota o pé no chão para se descarregar um pouco, sabe? Dessa eletricidade do momento que tá tão intensa. Vai para uma cachoeira, se puder se conectar com alguma vibe bem mais zen, bem mais tranquila. Se tá sentindo que tá com a cabeça acelerada, vai lá, faz um yoga, faz uma respiração consciente. Busca uma coisa nova para esse final de semana. Quanto melhor tu inovar para sua paz, 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 melhor. Evita ficar entrando em confronto com as pessoas, porque, como eu falei, Mercúrio em quadratura a Marte é aquela fala fiada. Às vezes você vai ficar se sentindo ameaçado, atacado por qualquer um, qualquer coisa que as pessoas vão falar, você vai achar que tá sendo direcionado para você. Então toma cuidado também com o jeito que você vai usar as palavras nesse final de semana e a forma como você vai interpretar as coisas, tá? Que às vezes as pessoas estão só expressando algo que tem dentro delas e não necessariamente seja sobre ti. Você só vai levar para o pessoal se o chapéu servir. Então pense sobre isso. Você não precisa ficar magoado pela fala do outro. Até porque a gente não controla as reações das pessoas, a gente só controla a nossa. Tá sendo um final de semana marcante? Tá sendo um final de semana marcante. Vocês vão ver provavelmente outros conteúdos aí de astrologia, se vocês acompanham, que o Sol conjunto a Urano também forma uma conjunção com a estrela Algol, que lá no ano passado a gente teve um movimento bem impactante aí com essa estrela. E é uns períodos assim um tanto delicados, né, para situações até femininas, abusos, enfim, tudo isso que a gente não gosta muito de ver, mas que geralmente está acontecendo, mesmo que debaixo dos panos, né, às vezes na frente do nosso nariz. Então, pega para ver aquilo que tá te petrificando, que é o mito de Medusa aqui, sabe? O que que tá te estagnando? O que que tá te fazendo ficar parado e com medo de agir? Vai lá e quebra isso, sabe? O poder tá nas tuas mãos, não dê esse poder na mão das outras pessoas sobre você. Haja, haja de maneira diferente, se imponha de maneira diferente. Não por rebeldia, tá? Não por rebeldia, não pra querer meter o louco, não pra botar o foda-se e achar que você é a pessoa mais livre do mundo, mas sim pelo teu senso de merecimento e seu senso de valor. Resgata seu valor nesse final de semana e lembra que você sim pode sonhar com um futuro incrível. Inclusive, quanto mais ousado for os seus sonhos, melhor para esse Urano, porque ele gosta. Ele gosta de ser inovador. Ele gosta de até trazer essa pegada meio que parece improvável, mas é o que ele curte. Quanto mais a gente consegue sonhar grande, mais o nosso cérebro e todas as nossas células do nosso corpo se movem para isso acontecer. Então não desista dos seus sonhos, tá? Principalmente foque onde você quer estar. Independente se aonde você está hoje não é o ideal ainda, mas você pode construir isso. Você pode construir isso. As raízes que estiverem muito tóxicas, que estiverem aí ao seu redor, que você tenta segurar, provavelmente elas vão ser cortadas. E se isso acontecer, vai com Deus. Bença e tchau. Larga pro universo. Sem dó, sem pena. Pena tu tem que ter de você se você estiver aguentando situações aí que você sabe que você não merece, tá bom? É isso para esse nosso final de semana. Eu espero que vocês fiquem bem, né? Então, repousem aí se estiverem como eu, com um pouquinho de enxaqueca, sei lá, dor de cabeça, ansiedade, aquela aceleração mental que o Urano pode trazer. Busquem a paz de espírito de vocês nesse final de semana, se acolham com todo respeito, com todo carinho, e a gente se vê aqui na segunda novamente para nossa vibe aí do dia. Beijo no seu coração, tenha um bom final de semana.
e até!